sentar-se. Glória a Deus. Se estiverem com as suas Bíblias, por favor, abram no livro do profeta Ageu, um dos profetas menores, antes de Mateus, Malaquias, Zacarias, Ageu, de trás para frente. Ageu, capítulo 2. Glória a Deus. Livro do profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 1. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Enquanto os que procuram encontram, os que já acharam podem fechar os seus olhos e orarem comigo, façam isso. Ageu, capítulo 2, versículo 1. Senhor, eu clamo a Ti nessa hora. Eu já me sinto, meu Deus, tão abençoado pelos louvores que cantamos juntos, pela oração feita antes desta ministração de palavra, mas eu quero fazer mais um pedido. Que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. Eu peço que o Senhor ensine, exorte e edifique, que nós não saiamos daqui como chegamos, que nós saiamos diferentes. Amém? Ageu, capítulo 2, versículo 1, que diz: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, isto não é como nada aos vossos olhos? Mas agora, sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Glória a Deus. Irmãos, gostaria de pregar essa mensagem aqui nessa noite, manifestando alegria no coração em ver a igreja florida, em ver a igreja com pessoas, com os bancos ocupados, e compartilhar com vocês a dificuldade que nós temos de estar aqui num culto como esse. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, nós poderíamos estar na nossa casa. Acredito que muitos de vocês trabalharam durante a semana inteira e hoje, sendo um dia de descanso, onde nos encontramos cansados, nós podemos entender que seria melhor estar descansando. Mas também aquele que é espiritual vai entender que, muito embora veio até aqui, talvez essa foi uma oportunidade que o Senhor te deu para estar na presença dele. Eu mesmo sou um desses. Eu costumo pensar que eu posso até entender que eu quis vir, mas na verdade eu fui buscado onde eu estava pelo Senhor para poder estar na presença dele. Eu fui selecionado por Deus para participar de um culto como esse. A palavra do Senhor tem um versículo que diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Ou seja, poucas coisas que nós vamos fazer na nossa vida tem mais valor do que participar de um culto. Porque se nós cremos que existe um Deus, que Ele criou todas as coisas e que Ele nos criou, não há nada que faça mais sentido do que fazer algo em homenagem a esse Deus. Não como um pagamento, porque não há nada que nós façamos que possa alcançar ou superar o que Ele fez por nós, mas sim um reconhecimento da sua glória, da sua autoridade, da sua majestade. Então, quando nós nos reunimos em nome do Senhor, nós entendemos que essa reunião é algo que nos faz demonstrar fisicamente que nós entendemos que Ele é Deus. Então nós vamos além das palavras
e saímos da nossa casa, deixamos o nosso momento de descanso para vir participar de um culto, e vamos nos reunir com pessoas que são como nós, que são falhas, que são limitadas em muitas coisas. Se você pegar o ser humano mais inteligente, se você pegar o ser humano mais bonito, se você pegar o ser humano mais rico, se você pegar qualquer uma dessas 3 pessoas que eu citei, o mais rico, ele vai ser muito bom em ter dinheiro, mas no resto ele vai ter um monte de defeito. O mais bonito, ele vai ser bom em ser bonito, mas no resto vai ser difícil. O mais inteligente vai ser bom em ser inteligente, mas pode ser que ele seja muito feio e não tenha nenhum recurso. Glória a Deus. Você reparou como Deus de propósito fez a gente? Dificilmente você vai encontrar alguém que seja bom em mais de uma coisa. Como eu disse, dificilmente. Tem gente que é bom em mais de uma coisa. Mas Deus de propósito fez a gente bom em uma coisa e ruim no resto. Porque a gente precisa do outro. A gente precisa do que é bom naquilo que a gente é ruim. Porque a gente precisa de complemento. E a gente também precisa complementar. Então quando a gente vem para um culto como esse, são várias pessoas, algumas pessoas, um grupo de pessoas que são ruins em tudo, menos em uma coisa. E cada um de nós vai ser bom em uma coisa diferente, de propósito naquilo que o outro tem uma deficiência. Porque Deus quer nos completar. E uma coisa que eu aprendi até fora da igreja, mas foi Jesus que me ensinou, é que você só vai ver o julgamento, você só vai ver a intolerância, você só vai ver a falta de compreensão na vida daquele que está desocupado, que não está ajudando. Porque, meu irmão, quem está ocupado em fazer algo por si mesmo ou em ajudar o outro, não tem tempo para zombar, para ser intolerante, não tem disposição, não tem atenção para apontar o que o outro está fazendo de certo ou de errado. Você já reparou? Quando a gente está ocupado, a gente não consegue saber o que está acontecendo na vida do outro, que não seja na nossa ou na vida de quem a gente está tentando ajudar, fazer algo de bom. Eu estou falando isso nessa noite porque quando nós viemos para essa reunião, nós viemos trazendo algo. Quem é que já participou daquelas festas que alguém dá o espaço e os convidados levam as coisas? Alguém já participou desse tipo de festa? A menos que você seja alguém da alta sociedade, você já participou de um churrasco onde a tia Marlene leva a maionese, o tio João não leva nada, mas vai ficar com a barriga queimando na ponta da churrasqueira. Alguém deu a casa, a garagem, geralmente, e é aquelas festas que todo mundo leva o dolly, alguém leva meio quilo de linguiça e são 50 pessoas. Mas cada um levou alguma coisa, nem que foi o dolly. Por que eu estou falando isso? Numa festa onde cada um leva uma coisa, você só pode trazer aquilo que você tem para trazer, aquilo que o seu dinheiro permitiu, senão você nem vai. Como que eu vou chegar lá sem nada? Eu vou levar nem que seja o dolly. E eu estou sendo aqui generoso, né, irmão? Porque tem uns que chegam com o Simba. Você já tomou Simba? Só se você for muito chique para nunca ter tomado um Simba. Quando eu falo o Dolly ele é da classe média baixa, mas tem uma classe mais embaixo da média baixa, que bebe o convencional, o Simba, tem mais, tem o Picolino. Quem já tomou Picolino? Picolino é brabo, meu irmão. Picolino você toma, ele desce queimando a goela. Quem já tomou Picolino de abacaxi, meu irmão? Né? Esse é raro, não é? Você vai encontrar esse na Casa do Norte. Glória a Deus. Sabe o que tem na Casa do Norte? Cajuína. Aí já é cultural, né? Cajuína é gostoso. Cajuína eu tomei no Nordeste. É um refrigerante de caju. Só toma se você gosta de fazer careta. Ele é azedo igual caju, mas refrigerante é doce. Nem que for um Picolino. Mas se você não tiver o dinheiro para levar o Picolino, o que você faz? Então eu não vou. Quando a gente vem para uma reunião como essa, a gente traz algo, mesmo que seja de forma inconsciente. Então, o que eu trouxe, meu irmão, para vocês hoje? A habilidade que Deus, pela sua infinita misericórdia, um dia, quando eu era criança, decidiu me dar de pregar. Alguém trouxe a habilidade de cantar.
e alguém trouxe a habilidade de sentar na cadeira e falar assim: Jesus, ajuda teu servo a pregar. Eu não estou pregando, é que o Senhor use a vida dele. Ainda que o Senhor não fale comigo, mas que o Senhor fale com alguém hoje, porque nós estamos aqui reunidos em teu nome. E a palavra do Senhor diz assim, o rei Davi diz: dizei ao fraco, eu sou forte. Talvez eu vim para o culto só para sentar no banco, mas o Senhor me deu uma bênção, o Senhor me deu uma graça, e a minha vida estava um pouco menos sofrida do que a do meu irmão que está do meu lado aqui. Então abençoa ele hoje. Então quem sabe você saiu da sua casa para trazer a sua generosidade de querer fazer um culto para Deus, falar com o teu irmão que está com a vida mais difícil do que a sua. Eu estou prestando atenção no que eu estou falando. Tem gente que trouxe pregação, tem gente que trouxe louvor, mas tem gente que trouxe generosidade. Tem gente que trouxe espírito de oração. Irmão, tem gente que o culto começou, a pessoa está desde o começo do culto: Senhor, abençoa o louvor, abençoa a hora da oração. Tem gente que ora pela oração que a igreja está fazendo. Então tem gente que trouxe palavra, tem gente que trouxe louvor, tem gente que trouxe generosidade, e tem gente que trouxe oração. Cada um tem alguma coisa para trazer, meu irmão. E a minha pergunta aqui nessa noite é: o que você trouxe? Porque eu falo sobre um Deus galardoador, um Deus recompensador. Se eu for pregar a palavra, eu tenho que pregar sobre a personalidade de um Deus. E o que faz parte da personalidade deste Deus que eu estou pregando para você aqui nessa noite? Ele tem a semelhança com o Pai recompensador, ou seja, ele vai recompensar o seu filho de acordo com o merecimento. Esse pai, ele não vai fazer nada de graça para esse filho, porque ele já deu condições para que esse filho entregue algo, e diante desta entrega, ele vai recompensar o seu filho. Então, se você chega aqui nessa noite e você vem à presença do Senhor desejando algo, Deus, ele quer te recompensar, e ele vai fazer isso mediante a sua entrega. Glória a Deus. Quem é que ouve o que eu preguei? É por isso que quando nós chegamos num culto, nós devemos chegar. A forma correta de chegar numa reunião como essa é trazendo algo. E o que é que eu vou trazer? Não importa se você vai trazer 1 quilo de... Eu não conheço carne, irmão. Sei lá, uma carne boa aí, contra filé, para churrasco, não sei. Não importa se eu vou trazer uma peça de contra filé, ou se eu vou trazer 2 litros de picolino. O que importa é que eu tenho que trazer alguma coisa, porque mediante a minha entrega o Senhor vai me recompensar. E a festa é a mesma para quem trouxe a picanha e para quem trouxe o simba. Os dois vão participar, e no final das contas não importa quem trouxe o que, porque o dono da festa vai recompensar todo mundo que estiver debaixo da presença dele. Então, eu trago uma reflexão nessa noite, porque tem vezes, irmão, que eu prego, que eu vou para casa, eu vou no carro dirigindo e falo: Senhor, hoje eu não falei nada com nada. Só que eu prego desde criança, e mais de uma vez, ou seja, na maioria das vezes, ou em 99% das vezes que aconteceu isso, voltei para casa e falei: Deus, hoje a pregação não saiu. Só que passam uns dias e vem um testemunho: Deus te usou aquele dia para dar uma palavra que eu precisava. Depois daquilo que você falou, algo aconteceu na minha vida. Eu não sabia nem do que eu estava falando. A experiência diz para mim que quando eu estou pregando, e de repente eu falo algo totalmente fora do contexto que eu estou pregando, que eu preparei aquela mensagem, Deus parou uma mensagem inteira porque Ele está falando com alguém, e eu não sei com quem Deus está falando, porque o Espírito Santo não é fofoqueiro. Às vezes Ele quer falar o profundo e o oculto aqui no altar, só para você, para ninguém ficar sabendo da sua vida, mas para que você entenda que Ele sabe qual é a sua necessidade, e que Ele é Deus que está ouvindo a sua oração, e que Ele vai fazer algo na sua vida. É diante desse Deus que nós estamos reunidos nessa noite. Então, meu irmão, quando nós estamos entoando os louvores aqui, meu irmão, como é difícil pegar um microfone para cantar? Como é difícil pegar um microfone para pregar? Como é difícil pegar um dia frio, de chuva, cansado de uma semana de trabalho, como cada um de vocês fez, pôs uma roupa e veio para a igreja. Tem quem veio andando, tem quem veio
né, de condução, de Uber. Tem quem veio sozinho, não precisou trazer ninguém. Tem quem veio e teve que se arrumar 3 horas mais cedo porque tinha que comer, tomar banho, se arrumar as crianças, dar comida para as crianças, dar mamar para as crianças. E põe a Bíblia no forno e pega a panela e põe no carro. Não, é a panela no forno e a Bíblia no carro. Você já percebeu que teve gente que teve mais dificuldade para estar aqui nessa noite do que você? Mas todos estamos aqui reunidos. Então você tem algo para trazer. Então não seja você aquele que chegou na festa sem, além de não ter trazido nada, ainda está pondo defeito naquilo que alguém trouxe. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Aleluia. Nossa, mas essa linguiça está muito mal passada. Nossa, que refrigerante ruim. Nunca tinha tomado um negócio tão amargo. Nossa, a carne está até gostosa, mas o churrasqueiro queimou ela. Mas eu estou reclamando e eu não trouxe. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando nessa noite? Não seja você o ingrato da festa. Porque ainda que você não tenha trazido nada, glória a Deus por essa bebida. Porque eu não trouxe nada, mas alguém foi generoso, eu estou bebendo pela misericórdia de alguém. Glória a Deus por essa carne, porque eu não trouxe nada, mas pela misericórdia de alguém eu tenho que comer esta noite. Glória a Deus por esta comida, porque pela benevolência de alguém parou para preparar e eu tenho para comer nessa noite. E eu tenho glória a Deus para dar pela sua vida, porque por causa desta reunião, um versículo vai se cumprir esta noite. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre, no meio, passeando, fazendo morada, habitando ao derredor deles, andando. Eu estou aqui, diz o Senhor dos Exércitos, porque Ele cumpre com a palavra que sai da boca dele. É diferente estarmos aqui reunidos no lugar da adoração do que quando nós estamos na nossa casa. Nós, irmãos, sabemos que Deus existe, cantamos louvor em casa, lemos a Bíblia em casa, mas nós não estamos reunidos com ninguém, então a nossa força se torna pouca, ela se torna pequena. A Bíblia fala que o cordão de uma dobra facilmente será quebrado, o cordão de 2 dobras será quebrado, mas o cordão de 3 dobras, ele não será quebrado. Nós somos como um cordão de muitas dobras. Cada um de nós representa uma dobra do cordão que está diante do Senhor. Então, entenda a importância de você ter sido trazido da sua casa até aqui essa noite. Você está participando de algo em nome do Senhor. E existe uma grande chance de que, se o teu coração estiver aberto, você vai levar algo de bom daqui essa noite. Talvez exista a chance ou a oportunidade de uma ferida ser fechada no seu coração, de uma porta ser aberta na sua vida, de uma lágrima ser limpa do seu rosto, de uma das suas orações serem ouvidas, porque você está reunido em nome do Senhor, pagando um preço para estar aqui hoje. Você já foi a uma festa que você não estava com vontade nenhum dia? Chegou o dia da festa e você falou: Deus do céu, eu só vou porque eu confirmei. Eu só vou porque o fulano eu tenho que ver ele todo dia. Se eu não for, a minha vida vai se tornar insuportável. Então eu vou. Aí você vai. Quando você chega lá, meu irmão, tem um monte de gente que abre o sorriso quando você chega. Ainda bem que você veio. E aí você se sente bem. E aí o que você fala? Ainda bem que eu vim. Eu não tinha vontade nenhuma de estar aqui, mas desde quando eu cheguei aqui, eu comecei a me sentir bem. Tem um hino muito antigo que a gente ouviu em uma das igrejas que a gente ia, que, irmão, todo culto, em algum momento essa canção era cantada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Alguém que já ouviu? Eu não vou me atrever a cantar, porque é uma música chiclete. Vocês vão lembrar de mim pro resto da semana, se eu vou fazer de propósito. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava.
Quando eu cheguei aqui, meu Senhor. E vocês? Eu não lembro de vocês na igreja que eu ia. Eram muitas igrejas, né? Que era cantada essa canção. A gente veio para uma festa onde o Senhor já estava aqui nos esperando. E na verdade Ele estava ali na porta. E nós passamos por Ele desapercebidos. Porque quando nós pensamos em Senhor, nós pensamos num velho, com a barba branca, autoritário, sisudo. Mas hoje Ele estava aqui na porta com uma bacia, agachado, e uma toalha no ombro, lavando os pés de todos os que entraram aqui essa noite. Essa era a posição que Ele tomou. Então, os seus pés nessa noite eles estão limpos, porque o Senhor te recebeu na casa dele. Quando Ele fazia isso, um dos discípulos não queria deixar. Senhor, eu não sou digno de o Senhor lavar os meus pés. Logo Pedro não queria deixar Jesus lavar os pés dele. E aí Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, deixa eu cumprir minha missão, porque os últimos serão os primeiros. Quem quiser ser servido vai ter que servir. Glória a Deus. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Você não veio até aqui, você foi recebido, você foi trazido, você foi buscado por Ele, você foi atraído por Ele. E Ele só te trouxe aqui porque tem algo para te entregar hoje. E quando eu começo a minha parte, aquilo que eu venho trazer para vocês, de bom grado, com o coração aberto, com toda a humildade, já tendo recebido a bênção das orações de quem orou, a palavra devocional de quem trouxe a devocional, a canção de quem cantou, a oração daqueles que estavam ao meu derredor, que oraram, que cantaram comigo, que me receberam na porta, que limparam a igreja que eu cheguei, a água que eu bebi, que alguém colocou no bebedor, o banheiro que eu usei, que alguém deixou limpinho e organizado. Agora, meu irmão, que eu já me aprouve de tudo aquilo que tinha à disposição, e que eu venho trazer um pouco, que eu venho trazer o meu picolino, que eu venho trazer o meu refrigerante Simba, o meu convenção, que eu venho ler aqui no profeta Ageu. Muito feliz de ter trazido, de estar aqui e oferecer para você o meu X-Tapa. Glória a Deus. Quem aqui já tomou X-Tapa? Irmão, você quer ver a garganta doer, dá uma bolada no X-Tapa. Mais ardido que X-Tapa. Vocês já tomaram o suco, aquele que vendia na feira, que tinha o formato de fusquinha, de bicicleta? É gostoso, né? Ele mata mais rápido, mas é gostoso. Cada um daquele que você toma é 10 minutos a menos de vida que você tem. Mas é bom, é bom. Se eu ver um daquele, eu mato em 2 tempos. Isso que eu trouxe para vocês aqui hoje, que eu venho oferecer. O profeta Ageu, ele estava numa situação muito ruim, irmãos. Ele estava pregando numa época que o povo tinha voltado do cativeiro da Babilônia para Israel e já estava se estabelecendo numa terra devastada. Eles estavam no processo de reconstrução. Repita isso comigo: reconstrução. Mais forte: reconstrução. E quantas vezes nós tivemos que reconstruir a nossa vida? Quantas quedas nós precisamos nos levantar? Divide comigo agora. Cada reconstrução é mais difícil, sim ou não? Você quer ver uma reconstrução que é difícil? Quando você engorda, emagrece, aí você engorda de novo. Quando você vai emagrecer da terceira vez, meu irmão, você dá a vida e não emagrece. Estou falando de mim. Eu sou uma espécie de sanfona. Mas toda vez que eu fui emagrecer, doeu mais. Isso é uma reconstrução. Reconstruindo a própria saúde. Quem é que teve que mudar de emprego? Quem é que já teve que trocar de profissão? É uma reconstrução difícil. Você volta lá para o final da vida. Quantas vezes tem gente aqui que já teve que mudar de... Irmão, o negócio doído é mudança. Quando você vai se mudar de casa. Quem mora aqui de aluguel sabe o que eu estou pregando. Pensa numa reconstrução, meu irmão. Você tem que empacotar tudo que é seu. Você joga metade fora, aquelas coisas se multiplicam. Quando você chega na casa nova, as pessoas que estão ajudando na mudança destrói tudo que é seu, amassa todas as suas coisas. E aí você recomeça tudo de novo. Toda reconstrução é doída.
E esse povo estava passando por isso. Eles estavam cativos na Babilônia. Agora Deus permite que eles retornem para Israel. Só que a terra está destruída. E eles vão reconstruir. E essa reconstrução já está em andamento. Ou seja, Deus já abençoou. Mas você já reparou que mesmo depois de ser abençoado, a gente paga um preço para estabelecer aquilo que Deus nos deu? Muito embora a palavra diga que a bênção do Senhor não te traz transtorno. Tem um versículo que diz assim: à medida que Deus te abençoa, você passa por transformações. Você está parado e Deus te abre uma porta de emprego, mas até você entrar no ritmo daquelas pessoas, no ritmo daquela empresa, aprender tudo que você precisa saber para exercer aquela função, você se desgasta, você se desdobra. Às vezes você é sozinho, você é solteiro, aí alguém fala: Senhor, prepara um companheiro, prepara uma companheira. Aí você conhece alguém, aí você tem que mudar todo o ritmo da sua vida para entender o ritmo da vida daquela pessoa, para lidar com a família daquela pessoa. Você já reparou como até as bênçãos do Senhor, elas consomem a nossa energia, elas fazem com que nós tenhamos que nos transformar em alguém que a gente ainda não era, mas a gente precisa ser. E entre ser o que a gente é e aquilo que a gente precisa saber, tem um meio de caminho. E esse povo, essas pessoas estavam no meio do caminho. Eles não eram mais cativos, só que eles ainda não tinham reconstruído o seu futuro. E o meio do caminho, meu irmão, ele leva a nossa energia, porque a gente não tem certeza de onde a gente vai chegar, e a gente começa a ficar arrependido de ter saído da onde a gente estava. Esse é o contexto do povo de Israel, nos dias em que Ageu era profeta. E essa palavra vem de encontro à nossa realidade hoje. Talvez você entrou num processo de transformação para construir a sua família, para construir a sua vida profissional, para restaurar a saúde, para fazer algo por você, para fazer algo por alguém que você ama. Talvez você esteja envolvido num processo de transformação que não tem nada a ver com você, mas quando acontece alguma coisa na vida de alguém que a gente ama, a nossa vida também ela é afetada, a nossa vida também é tocada, ela também é atingida. Então, às vezes, processos de transformação na vida de pessoas que são importantes para nós, nos envolvem num processo de transformação. Talvez você está sofrendo essas dores. Então a palavra do Senhor é para você nessa noite. E a gente vai cair numa armadilha quando estamos em transição, em transformação. É ficar o tempo todo buscando ou procurando o que a gente pode fazer a respeito da nossa situação. Em quem a gente tem que se transformar para ter a vida que a gente quer. O que a gente precisa fazer para ter a nossa bênção. O que eu preciso fazer para conquistar minha casa própria? Quem eu tenho que ser para ter o carro que eu quero dirigir? Em quem eu preciso me transformar para ter a família que eu sonho em ter? Qual é o preço que eu tenho que pagar para ter o estilo, o momento de vida que eu quero viver? E qual é a armadilha que nós vamos cair? A armadilha de esquecer que nós somos pequenos, que nós somos limitados e que tudo de bom ou de grande ou de importante que acontecerá nas nossas vidas não tem outro caminho que não seja o caminho da fé, o caminho que nos liga àquilo que é maior e melhor do que nós, que é o nosso Deus. Esse é o único caminho. A armadilha é esquecer a nossa limitação e o quanto nós somos pequenos diante dos nossos problemas. E o quanto que as coisas se tornam fáceis e elas não têm a ver com o nosso esforço quando nós estamos no caminho da fé. Quando nós aprendemos a entregar as coisas na mão do nosso Deus e descansar. Então eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite, e a revelação ela vem através da palavra, que estão se esforçando para fazer coisas que você não tem condições de fazer. Pessoas que estão se esforçando para se transformar em pessoas que você não tem condições de ser, para carregar um peso que você não tem como suportar. Eu estou pregando para pessoas que estão de um lado para o outro, perguntando até para Deus: o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso ser? Aonde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Para quem eu tenho que me humilhar para conseguir aquilo que eu quero?
O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite: pare e ouça a minha voz, diz o Senhor dos Exércitos. A voz do Senhor, ela pode vir a nós de muitas formas, de muitos jeitos. Mas aquele que vai ouvir a voz do Senhor através do som do vento, da música, do sonho, tem que estar muito perto de Deus. Mas quando nós estamos longe do Senhor, a misericórdia dele faz com que ele vá até nós, ou que ele venha até nós. E talvez o Senhor veio até você hoje na casa dele. E o que ele tem para dizer diante da resposta que você está pedindo? Ele diz assim: pare de se destruir, pare de se desfazer, pare de dar murros em ponta de facas, pare de fazer aquilo que não é para você fazer, pare de trazer para você aquilo que não é seu. Quem aqui já ouviu falar nos 10 mandamentos? Todo mundo? Nós entendemos como 10 mandamentos. Mas quando Deus escreveu naquela tábua que Ele entrega para Moisés, se você ler, esse é um texto que está no começo da Bíblia, são 613 mandamentos. E você tem 10 principais. Mas ao todo Deus escreveu 613. E um desses 613 ele diz assim, ele dá uma ordem, é um mandamento que ele dá para o povo de Israel. Olha a ordem que Deus dá: o burro não vai puxar o arado usando jugo junto, o burro não vai puxar o arado junto com o boi. Vou repetir a ordem: o burro não vai puxar o arado junto com o boi. Irmão, o que isso tem a ver com não matarás, não roubarás, ama teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe? Está no meio, é um dos 613. Esse você tem que pensar, você tem que interpretar. O boi é mais alto que o burro. Se o boi puxa arado junto com o burro, quem que vai trabalhar mais? Porque ele é mais alto. Na minha ânsia de querer fazer o que não é para mim fazer, me esforçar em coisas que eu nunca vou ter a força para fazer, eu começo a puxar arado com quem não tem nada a ver com o meu propósito, não tem nada a ver comigo. Eu começo a trabalhar no meio de gente que só está sugando a minha energia, só está sugando a minha força, só está tirando aquilo que Deus me deu. Essa é a interpretação do mandamento. Não deixa o boi puxar o arado com o burro, porque senão você vai sobrecarregar o boi, você vai ficar sem o boi, e o burro não vai fazer nada. Você vai perder gado. Olha a sabedoria que Deus está dando para aquele povo. Se você vai fazer, não faz de qualquer jeito. Põe o burro para puxar com o burro, põe o boi para puxar com o boi. O que Deus está falando? Seja organizado nas coisas que você vai fazer, para dar certo. Alguém que está ouvindo o que eu estou pregando? Isso tem a ver, meu irmão, a me meter com coisas que eu tenho como resolver, que Deus me deu condições. Se não é para mim, então eu não entro. Como que eu vou lutar uma guerra que eu já sei que vai dar errado, que eu vou perder? Mas Deus está comigo. Deus usou o profeta, falou na palavra, usou o sonho, Deus falou alguma coisa, então não vai. Mas essa é a minha introdução que eu estou pregando aqui hoje. E a palavra começa agora. Porque quando Deus levanta o profeta Ageu, nas palavras que eu li com vocês, ele está falando para pessoas que estão no estado de tristeza e angústia, que vem depois de tentativas frustradas de dar certo. Eu saio da Babilônia, entro dentro de Israel, Deus devolve a terra de Israel para a gente. Por que a gente não está prosperando? Por que a gente planta muito e colhe pouco? Por que a gente espera chuva e ela não vem? Por que a gente trabalha e não vê o resultado? Esse era o questionamento dessas pessoas que estão nesse momento de transição. E agora Deus vai responder através do profeta Ageu. Ei, sabe por quê? Vocês estão angustiados, vocês estão se esforçando e não estão tendo resultado?
E aquele que estiver atento à voz do Senhor vai entender que a resposta chegou para você nessa noite. E o Senhor diz pela boca do profeta Ageu: vocês dizem, ainda não é tempo de edificarmos a casa do Senhor. E aí o Senhor diz por intermédio do profeta: mas eu vos digo, como podem vocês viverem em casas edificadas e forradas, e a minha casa não ter nem um teto? E assim diz o Senhor, pelo ministério do profeta Ageu: quando vocês priorizarem a minha casa, eu farei com que toda sorte de bênção recaia sobre vocês. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, têm esperado uma chuva que não tem vindo, têm se esforçado e trabalhado e nada vocês têm tido de volta. Mas quando vocês priorizarem a minha casa, eu vou tirar as pragas que eu enviei contra vocês e eu vou fazer com que vocês sejam muito abençoados. Sabe o que é lindo nessa passagem da palavra do Senhor? É que ao ouvir essas palavras que saem da boca do profeta Ageu, o povo obedece. Irmão, assim está escrito nessa mensagem: o povo ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Sabe, irmão, como eu entendo que alguém realmente quer ser abençoado? Quando Deus dá uma ordem, Deus mal acabou de falar, essa pessoa já está obedecendo. Isso é o que está escrito lá no livro de Mateus: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eu os saciarei, diz o Senhor. Aquele que tem fome e sede pelas vitórias que o Senhor te prometeu, não importa o que o Senhor vai mandar eu fazer, a hora que Ele mandar, Ele vai ver cumprir. Eu vou fazer em nome de Jesus. Não importa se não faz sentido, não importa se eu não estou com vontade, eu estou com tanta vontade de ser abençoado que eu vou cumprir aquilo que Deus mandar eu fazer. Porque tem gente, meu irmão, que até pede. Na hora de pedir, pede com fé. Mas o que eu comecei aqui pregando? Que Deus ele é galardoar. O que ele diz? Me dá o teu pouco para que eu possa te dar muito. Me dá as tuas vestes de humilhação, os teus panos de saco, para que eu possa te dar uma vestimenta de louvor. Me dá as tuas cinzas, para que eu possa te dar uma coroa de glória. Ele quer que nós entreguemos alguma coisa, Ele quer que nós entreguemos aquilo que nós temos. Quem ouve isso para dar glória a Deus? Deus está requerendo algo de alguém, e alguém vai me dizer: irmão, mas eu não tenho nada para oferecer. Irmão, eu tenho a te dizer nessa noite: o Espírito Santo não é mentiroso, ele não engana ninguém, e ele está dizendo: eu quero algo de alguém esta noite, e você está insistindo, mas eu não tenho nada, Senhor, para oferecer, que não seja um punhado de farinha e um resto de azeite para comer com meu filho e morrer. Eu não tenho nada para oferecer que não seja um punhado de cinza. Eu não tenho nada para oferecer que não seja vestimentas e panos de saco e de humilhação. Mas em que momento que Deus falou que Ele quer, que Ele está esperando algo de valor de você? Aleluia. Em que momento que você ouviu que Deus falou: traga ouro? Meu irmão, Deus não vai pedir ouro para quem não tem ouro. Ele não vai pedir prata para quem não tem prata. Mas Ele vai pedir cinzas para quem só tem cinzas para oferecer. Aleluia. Ele só vai pedir veste de saco. Irmão, quem é que vestia vestimento de saco na Bíblia? Escravo, gente humilhada, gente doente. Ele só vai pedir pano de saco para quem só tem pano de saco para oferecer. O que o profeta Eliseu pediu para aquela viúva? Ele falou: mulher, dá-me o que tens. E ela falou: meu Senhor, não tenho nada que não seja um punhado de farinha e um resto de azeite para fazer o bolo, comer com meu filho e morrer. Então ele falou: não faz esse bolo para você e para o teu filho, não, faz para
altar o teu punhado de cinza, traz para diante do altar o teu pano de saco, o teu pouquinho de farinha, o teu resto de azeite, porque eu quero te dar algo, eu quero te recompensar, eu quero que a tua semente floresça na minha mão e eu te devolvo uma coisa grande. O meu Senhor está no templo junto com os discípulos, e a palavra diz que ele está observando a hora da oferta. E um homem deita vários caixotes de ouro diante do altar, e vem uma viúva com uma moedinha e coloca ali a moeda. E aí Jesus pergunta para os discípulos: quem deu a maior oferta? E os discípulos: Senhor, aquele homem deitou muitas caixas de ouro. Aí Jesus diz: em verdade vos digo que a maior oferta foi daquela mulher, porque aquele homem deu muitas caixas de ouro e de prata, mas para ele aquilo não é absolutamente nada que não sejam sobras, mas aquela mulher entregou tudo que ela tinha, então a oferta dela foi recebida como a maior. O que você tem para oferecer para o teu Senhor? Eu não estou falando de nada que seja material, ou talvez esteja, porque não depende de quem está falando, mas depende de quem está ouvindo. Alguém aqui está ouvindo essa pregação? A palavra não depende de quem fala, aleluia, porque o pregador, meu irmão, o pregador aqui, trouxe dole, trouxe picolino, trouxe convenção, mas tem gente que enquanto eu estou pregando convenção, está comendo picanha. Tem gente que enquanto eu estou pregando picolino, está comendo, aleluia, colchão mole, está comendo alcatra, está comendo contra filé, está comendo coisa grande, está comendo coisa boa, está comendo coisa firme, está comendo revelação. Entendeu o que eu preguei? Meu irmão, tem crente aqui que já chegou no manto. Tem crente aqui que já chegou orando. Deus está falando aqui: você chegou igual a viuvinha, mas lá no céu você está sendo recebido como um príncipe, você está sendo ouvido como um rei, como um grande imperador. Mas tem gente que chega grande, tem gente que chega igual um pombo, mas lá no céu os anjos estão olhando, estão balançando, estão meneando com a cabeça. O Senhor está falando aqui o que você tem para colocar diante do altar de Deus, para que Ele possa fazer o que Ele já tem para fazer na tua vida. Eu não ouso falar que Deus está preparando a tua vitória, porque o que Deus tem para você está pronto desde a fundação do mundo. Deus está esperando você se preparar para receber aquilo que sempre foi teu. Ele prometeu um trono para Davi, meu irmão. Olha o que Davi passou antes de chegar naquele trono para ficar pronto. Abre teu coração para Deus te preparar logo. Sabe como que eu abro meu coração? Obedecendo. Quanto mais rápido eu obedeço, mais rápido a vitória chega. Alguém que está ouvindo isso? A obediência é produto de quem tem fé. Eu vou estudar. Irmão, que garantia alguém que começa a estudar hoje tem de que vai arrumar um bom emprego amanhã? Não tem nenhuma. É fé. Eu vou estudar igual um camelo. E se der tudo errado, eu plantei minha semente. Eu tenho que ter fé de que vai dar certo. Alguém aqui ouviu o que eu preguei ou não? Isso é fé. A fé é para quem planta. Aleluia. Ouça isso. Já estou encerrando. O povo obedeceu assim que ouviu o que Deus falou. O que você está esperando, meu irmão? Entrega o que você tem, não tenha vergonha. É difícil passar no meio de uma multidão com um punhado de cinza na mão. É difícil passar no meio de todo mundo vestindo vestimenta de saco para entregar ao Senhor. Imagina a vergonha que aquela mulher sentiu e falar: meu Senhor, eu não tenho nada que não seja um punhado de farinha e um resto de azeite. Meu irmão, é difícil admitir que nós temos pouco para oferecer, mas só aquele que tem coragem de ser sincero diante do Senhor vai ser recompensado, porque só quem tem coragem é aquele que vai obedecer. Meu irmão, você tem que ter coragem para obedecer, e a coragem é a propriedade daquele que está morrendo de medo, mas a necessidade de enfrentar o medo é maior do que o medo. Isso se chama coragem. Quantos aqui ouviram? Meu irmão, eu posso estar com medo das pessoas da vida, mas se a minha necessidade de vencer for maior que o meu medo, eu me torno corajoso.
A fé faz com que eu fique corajoso, porque a fé me dá vontade de vencer meu medo. Glória a Deus. Ouça isso, eu vou pregar e eu encerro. Aquele povo obedeceu rápido. Não perca tempo em obedecer tudo que Deus está te falando. E aí, Deus usa o profeta de novo. Porque eles começam a obedecer, e no meio do caminho de obedecer, vem o desânimo. Sabe por quê? Eles começaram a reconstruir o templo. Mas o templo que eles estavam reconstruindo era o templo de Salomão. Alguém aqui já ouviu falar desse templo? A palavra do Senhor diz que nos dias que Salomão ergueu esse templo, não havia construção mais bonita na face da terra, porque ele encheu de ouro, de mármore branco, de tudo que era do bom e do melhor. E quando aquele povo foi reconstruir o templo, sabe o que eles tinham? Madeira, pau a pique, barro, terra. E Deus mandou, reconstruam o templo. Aí eles começaram a edificar, pegaram os projetos antigos e desanimaram. Falaram, rapaz, isso aqui que a gente vai fazer não tem nada a ver com o que esse templo foi um dia. Eles começaram a sentir vergonha. Repita isso comigo, vergonha. Quando Deus te chamar diante do altar para entregar o que você tem, você vier com o teu punhado de cinza, com a tua veste de saco, com o teu pouquinho de farinha, com o teu resto de azeite, sabe o que vai acontecer com você? Vão rir de você. Lá no trabalho vão fazer pouco de você, vão rir da tua roupa, vão rir daquilo que você tem para oferecer, vão rir da tua cara, vão fazer pouco do teu ministério, vão falar de você pelas costas, você vai ficar sabendo. E o Senhor diz assim para mim e para você, e foi o versículo que eu li aqui com vocês, o versículo 3: dentre os que permaneceram, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, isto não é como nada diante dos vossos olhos. Vocês estão com vergonha disso que vocês estão edificando, mas vocês não estão fazendo para os homens, vocês estão fazendo para mim. Irmão, eu não tenho 100% para dar, eu tenho 70%. Então entrega 100% dos seus 70%. Deus está falando com alguém aqui. E aquilo que você tem na tua mão não tem valor para ninguém, mas para mim é precioso. Porque eu sei que é tudo que você tem, então eu quero. Quem aqui está ouvindo essa palavra? Para a gente ter uma igreja, a gente precisa de ter um grupo de pessoas. E o diabo vai lutar para que a igreja não avance sobre a face da terra. Isso é bíblico. É por isso que antes de vir para o culto, tem uma voz no seu ouvido e fala: não precisa de não, lá ninguém vai sentir tua falta. Você não faz a diferença lá. Ninguém está preocupado com você. Deixa eu te falar, meu irmão, você tem razão. Ninguém está preocupado com você. Mas se você estiver preocupado com a melhora da tua vida, você não vai deixar de vir para estar na presença do Deus vivo, prestando culto dentro de um grupo, para que a tua voz seja ouvida no céu. A igreja não é lugar para a gente vir para as pessoas gostar da gente. Meu irmão, não me entenda mal, seria muito bom se todos nós nos gostássemos. Mas não se preocupe com isso. Esteja preocupado em estar no meio de pessoas que talvez não vão para a tua cara, mas você pagando o preço de estar no meio de quem não está na tua cara, de quem não gosta de você. Você está louvando a Deus e pagando esse preço. Deus vai te abençoar. Alguém aqui está ouvindo essa pregação? Tem gente que vem para ser bem recebido, mas tem gente que vem para adorar a Deus. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Tem gente que vem para ser bem recebido, mas tem gente que vem para receber bem. Ah, meu Deus! Tem gente que vem buscar algo, mas tem gente que vem trazer o pouco que tem. E eu pergunto: quem você acha que Deus vai abençoar hoje? O nome dele é Já. Sim ou não? É Já porque é agora. Aquele povo obedeceu, e no meio do caminho de obedecer eles desanimam. Eu não sei em que momento que você está. Se você ainda não obedeceu, se você começou a obedecer e desanimou, só que sempre vai ter a voz do Senhor para te incentivar. E aí o povo fala: então tá bom, vamos entregar tudo que a gente tem. Então eles obedeceram para começar, e eles obedeceram para continuar no meio do caminho. E como eu dizia, eu estou encerrando, já vejo pessoas cansadas dessa palavra. Estava falando com a pastora hoje, e ela falou algo que sempre teve no meu coração. Aqui do altar a gente vê tudo, até o que a gente não quer ver. Irmão, tem coisa que eu falo assim: é melhor ver isso do que ser cego. Não é fácil, meu irmão.
Mas Jesus não falou em momento nenhum que seria fácil. Ele diz: no mundo tereis aflição. Você quer saber quem não vai ficar sem punição? É aquele que tentar acertar. O mundo vai vir para cima de você, meu irmão. E é você que Deus quer. Quem teve coragem de levantar a cabeça quando está todo mundo prostrado. Quem teve coragem de ser inconformado no meio de um mundo conformado. Quem teve coragem de nadar contra a maré quando está todo mundo descendo o rio. É você que Deus quer. Eu amo os que me amam, os que cedo me buscam, ou de madrugada me buscam. Esses me acharão. Glória a Deus. E aí no final de tudo, Deus usa novamente pela terceira vez o profeta. E ele diz: desde o momento em que vocês lançaram os alicerces da minha casa. E ele dá a data. Eu fiz cair a chuva do céu, fiz a terra dar o seu fruto, eu fiz coisas grandes no meio de vocês. Capítulo 2, versículo 18. Considerai agora deste dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida. Considerai isto: por acaso há ainda semente no celeiro? Sim. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não tem produzido desde o dia em que vos abençoarei. Recebe essa palavra com o coração aberto. Tenha coragem de obedecer à voz do Senhor. A garantia de que vai dar tudo certo não vem do homem nem da mulher, vem do Senhor dos exércitos. Eu vou agradecer por essa oportunidade. A palavra do Senhor está com a pastora Cida. Seja forte, seja corajoso. Se você estiver sozinho,